Seja bem-vindo e seja bem-vinda mais uma vez ao Momento Indústria do Sistema FIEP. É a nossa oportunidade, em parceria com a CBN, de falarmos mais sobre economia, setor produtivo, sobre a indústria aqui do Estado. E neste episódio nós vamos falar sobre mais um ciclo dos Fóruns Regionais da Indústria. São encontros que percorrem várias cidades aqui do Paraná para discutir os desafios e as oportunidades do setor produtivo. A iniciativa reúne empresários, lideranças e representantes do poder público para construir propostas que fortaleçam a competitividade da indústria no Estado. E nesta nova rodada, os fóruns já passaram por, olha só, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati e Cascavel. E continuam nos próximos dias. Continua em Maringá, em Ponta Grossa, Curitiba, finalizando em Londrina. Leva para diferentes regiões debates sobre temas estratégicos como infraestrutura, energia, também sobre empregabilidade e produtividade, além de novidades como a Plataforma da Política Industrial do Paraná, a Sondagem Industrial Regional e a Expo Mais Indústria. Então, para falar sobre tudo isso, sobre essa mobilização da indústria paranaense, eu, Joyce Carvalho, recebo aqui no estúdio da CBN o superintendente da FIEP, João Arthur Mor, e o gerente de desenvolvimento industrial e social da federação, o Marcelo Persicotti. João, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à CBN, é um prazer sempre recebê-lo, mais uma vez participando do Momento Indústria do Sistema FIEP. João, esse é o terceiro ciclo dos Fóruns Regionais da Indústria. Qual é o principal objetivo desses encontros e por que a FIEP decidiu levar, então, esse debate para várias regiões do Estado? Muito importante, Joyce. Todos que estão nos ouvindo sabem que a indústria ela está espalhada pelo Paraná. Curitiba, região metropolitana, claro que tem uma grande participação da indústria aqui. Mas nós temos em todas as regiões do estado do Paraná uma presença muito forte de indústrias e de diferentes tipos. E cada região tem uma necessidade específica. Então, o que que a gente trabalha nesses fóruns, né? Que é a chamada interiorização, a FIEP sair daqui de Curitiba e ir para todas as regiões do Paraná. Então, nós dividimos o Paraná em 8 regiões e fazemos os fóruns das cidades polos, no norte do Paraná, no noroeste, no oeste, no sudoeste. A região de Campos Gerais, que é muito grande, nós dividimos em 3 regiões, né, com cidades polos como Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, né? E, claro, obviamente, Curitiba, pelo potencial que tem. Mas ali, então, a grande demanda é escutar os empresários em suas respectivas regiões, exercer essa escuta ativa, né, interiorizar as ações da FIEP, ao invés do empresário deixar a sua indústria vir até Curitiba para participar de reuniões, a FIEP vai até ele. Então, ele, inclusive, em termos de tempo disponibilizado, né, ele sai da sua empresa durante meio-dia, participa com a gente, opina, discute, fala, e a gente consegue ouvir, e ouvir principalmente as demandas regionais, porque é diferente. Né? O que um lugar pede é uma coisa, o que o outro lugar pede é outra. As características da indústria em cada região do Paraná são diferentes também. Por isso, é o nosso foco nesse terceiro ano de fóruns regionais. Obrigada, João. Marcelo Persicotti também participando aqui da nossa conversa. Esses fóruns, por sinal, Marcelo, começaram alguns anos atrás, não é verdade? Levantando demanda das regiões. Agora estamos nesse novo ciclo. O que mudou nessa nova rodada e quais os avanços já podem ser percebidos em relação às edições anteriores? Conte até um pouquinho mais para a gente, por favor. Bom, trazendo para o início, né, em 2024, nós levantamos o que seriam as prioridades, que foi energia, infraestrutura logística, empregabilidade, produtividade, como já foi falado. Formamos os conselhos regionais, né, com 10 representantes, empresários industriais em cada uma das 8 regiões, e esse foi o início de um processo de amadurecimento, né? No segundo ciclo, em 2025, nós apresentamos já resultados, né? Apresentamos que tinha muita demanda em cima da questão dos programas sociais versus empregabilidade. Aí criamos o programa Inclusão ao Emprego, né? Uhum. Que trata desse aspecto, né? Inserir pessoas que estão em programas, têm benefícios sociais do governo em atividades produtivas. Fizemos um mapeamento energético, desenvolvemos o Observatório do Pedágio, que foi uma demanda muito grande da sociedade civil, acompanhar as obras, fiscalizar todo o processo dessas concessões rodoviárias. Nesse momento,
nós já identificamos que estamos num processo de amadurecimento que a gente consegue avançar para discussões regionais cada vez mais robustas e entregar uma proposta de política industrial, como foi Uhum. bem colocado aqui, em que a gente consegue ampliar os temas e consegue interferir objetivamente em políticas públicas, porque tivemos escuta ativa, empoderamos cada uma das regiões e hoje elas têm um conselho representativo e capacidade de inserção aí em propostas efetivas para o desenvolvimento da indústria. Seguindo, aliás, aqui na nossa conversa, João Arthur Mor, ao longo desses encontros, alguns temas aparecem com muita força, na verdade, aparecem com frequência nas diferentes regiões. Aí eu cito infraestrutura, empregabilidade, produtividade e energia. O que essas prioridades acabam dizendo sobre os desafios da indústria paranaense, o que a indústria enfrenta hoje? Nós fizemos essa primeira pesquisa no primeiro ano dos fóruns e 4 temas apareceram em todas as regiões do Paraná. Por exemplo, nem você citou a empregabilidade. No oeste do Paraná, no sudoeste do Paraná, esse tema veio muito forte, né? Uhum. Existem muitas indústrias com muitas vagas em aberto, comércio também com vagas em aberto, a região de Cascavel, a região de Toledo, quando você anda naquela região, você vê placas, uma placa do lado da outra, contrata-se, contrata-se, contrata-se. Então a FIEP está desenvolvendo várias atividades, né, para formar mais mão de obra, atrair o jovem para a indústria e, inclusive, trazer pessoas que hoje não estão no mercado de trabalho, né, que, por exemplo, estão com assistências sociais, o Bolsa Família, trazê-los para dentro da indústria como um todo. Além, inclusive, de trazer gente de outros países, no caso dos venezuelanos, que tem uma Sim, presença muito sim. forte no oeste e no sudoeste. Mas também se nós não temos gente para trabalhar, nós precisamos de equipamentos mais modernos, equipamentos que produzam a mesma coisa com menos pessoas. Então, também é um trabalho muito forte a questão da produtividade. E em todas as regiões, 2 temas foram importantíssimos, sempre citados: a questão da infraestrutura, seja rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, seja a questão da energia, uma energia de qualidade, que não tenha oscilações de tensão, que não haja perdas de produção por causa de desligamento de energia e a disponibilidade de energia. Caso eu precise aumentar a minha produção, eu vou ter energia disponível na minha região. Então, esses são os 4 grandes temas que circularam todas as regiões do Paraná. A gente aproveita também essa oportunidade para falar sobre outra novidade apresentada nos encontros, que é a sondagem industrial regional, que traz dados sobre expectativas e investimentos nas empresas. Bom, Marcelo, qual é a importância de levar esse tipo de informação para o debate com as lideranças locais? Bom, a sondagem industrial ela é uma pesquisa que ela existe há 30 anos na Federação Uhum. das Indústrias. E ela busca medir aí, identificar quais são as expectativas e as perspectivas do empresário industrial em relação ao ano. Então começamos a perguntar no final de 2025 quais seriam as expectativas, perspectivas do empresário em relação a 2026. O que toda essa movimentação dos fóruns regionais, a interiorização, a formação dos conselhos nos permitiu esse ano? A gente ter um número de respostas com uma representatividade maior no interior, que nós conseguimos realizar recortes por região, para cada uma das 8 regiões. Até a 29ª edição, nós tínhamos as respostas de âmbito estadual. Uhum, Agora uhum. nós conseguimos, por meio dos fóruns, apresentar o que na região de Ponta Grossa, na região de Guarapuava, na região de Londrina e assim por diante, se diferencia aquela região em relação à média do estado. Então a gente consegue identificar, por exemplo, que na região oeste e sudoeste, os empresários daquela região contam muito mais com acesso a recursos financeiros com as cooperativas de crédito, por exemplo, o dobro da média do estado. Uhum. Então, são características da região que a diferenciam. No geral, a gente identifica e a gente consegue informar para o empresário, e é uma informação muito importante para as nossas estratégias, que o empresário, praticamente metade dos empresários do estado, acham que nós vamos ter um ano de retração e estão muito preocupados com Isso. o cenário da política nacional. Então, o empresário está muito focado em melhorar a sua produtividade, principalmente melhoria de processos no seu processo de produção, de fabricação. E
quando a gente pergunta, mas qual vai ser a sua fonte de recurso, praticamente metade diz recurso próprio. Porque ele também está muito preocupado com a conjuntura, se endividar, o juro está muito alto, Sim, né? preocupações muito válidas, reais, né? Preocupações reais muito válidas e como nós somos assertivos nessa Uhum. escutativa, porque 80% dos empresários no estado tem como a sua principal preocupação para o ambiente de negócios a questão de qualificação de pessoas, a questão da empregabilidade. Depois, custos totais de produção e infraestrutura logística, incluindo a questão da energia, né? Qualidade, confiabilidade da energia. Então, os empresários estão, de um lado, referendando tudo aquilo que estamos fazendo e estão trazendo mais um conjunto de informações valiosas com um recorte regional, que diferencia muito de uma região para outra vários aspectos relevantes relacionados a preocupações e visões com relação ao ano de 2026. E temos outra novidade, não é, Marcelo? Ouvintes e também quem nos segue pelo YouTube e pelo Spotify. Uma das novidades desta edição dos fóruns é a apresentação da plataforma digital da política industrial do Paraná. Pergunto ao João Arthur Mor, como é que funciona, João, essa plataforma? Qual é o objetivo dessa proposta que está sendo construída junto das lideranças regionais? Exatamente, é uma construção coletiva, Joyce. Mais de 2.000 pessoas no primeiro ano, outras 2.000 e poucas pessoas no segundo ano. Agora, de novo, né, já realizamos quatro fóruns, vão ter mais 4 fóruns pela frente, também com uma perspectiva muito grande de participação de empresários. Os empresários nos falam quais são as preocupações deles, quais são os principais entraves que eles têm para prosperar com suas indústrias, com suas empresas. Então, como esse ano é um ano eleitoral, a FIEP está preparando um site, né, uma plataforma eletrônica disponível para todos os candidatos, para todas as suas equipes, para que eles possam olhar e colocar isso dentro dos seus planos de governo. Então, o que nós queremos com isso? Nós queremos dar a oportunidade para todos os candidatos, seja o governo estadual, seja o governo federal, no poder executivo, no poder legislativo, que eles tenham um conteúdo suficiente para que possam ajudar a indústria e ajudar o Paraná. No propósito da FIEP, transformar o Paraná no melhor lugar para a indústria no Brasil. Então, nós fizemos vários temas obtidos das reuniões dos fóruns regionais, das oficinas que também seguiram os fóruns. Cada fórum é desdobrado em oficinas feitas regionalmente no interior do estado, em todas as principais cidades do estado, principalmente nesses 4 temas: energia, infraestrutura, produtividade, empregabilidade, também distritos industriais, e nós montamos um compilado de Uhum. informações. O que um governante precisa fazer para criar um ambiente favorável para a indústria prosperar? Então, são 16 grandes estratégias, né? 16 grandes diretrizes que nós estamos chamando. Então, desde infraestrutura, energia, a questão da empregabilidade, a questão da produtividade, a questão da desregulamentação, a desburocratização, o mercado internacional, atrair investimentos, a questão de meio ambiente, enfim, tudo que afeta o dia a dia do industrial estará nessa plataforma. A gente chama de política industrial paranaense. Essa política é construída a muitas mãos, a milhares de mãos, com a visão de cada região do estado do Paraná, de cada setor da indústria do estado do Paraná. João, a gente está contando muita novidade para os ouvintes da CBN, na verdade, nesse episódio. Então, eu queria que você também comentasse sobre a apresentação nos encontros regionais, nos fóruns regionais, do Expo Mais Indústria, que acontece neste ano aqui em Curitiba. Que tipo de soluções, que tipo de oportunidades essa feira deve trazer para as empresas industriais, para as indústrias do Estado? Como a gente já falou, um dos grandes problemas da indústria hoje é gente para trabalhar na indústria. Nós temos que crescer, mas nós não temos muitas vezes gente suficiente para contratar, que queira estar disposta a trabalhar, né? Então são várias ações, mas entre elas, uma das ações é trazer mais tecnologia. Uhum. Então, ao invés de uma empresa que hoje tem 50 funcionários e produz 1.000 peças, e ela tem que crescer, ela tem que dobrar de tamanho, 2.000 peças, ela não consegue contratar outras 50 pessoas. Então, o que ela vai fazer? Com aquelas mesmas 50 pessoas que ela produz hoje, ou talvez contratando mais 10 pessoas só, mas utilizando equipamentos, máquinas, né, mais modernas, possa aumentar a sua produtividade.
Mas onde que eu acho uma máquina dessas? Onde? Na Expo Mais Indústria. De Exato. 25 a 27 de agosto, Expo Trade Pinhais, a FIEP vai trazer uma grande mostra. Não é uma feira tradicional, que eu vou comprar equipamento de proteção individual, que eu vou comprar parafuso, que eu vou comprar... Não, é só soluções para o aumento da produtividade da sua indústria. Então, você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, participe, dia 25 a 27 de agosto, agora de 2026, uma feira que vai trazer soluções em termos de equipamentos, por exemplo, Uhum. robôs, uma operação repetitiva, né? Uma pessoa pega uma chapa, coloca numa prensa, a prensa bate, ela retira a chapa prensada e coloca do lado, e é uma operação repetitiva, pode ser substituída por um robô, e essa pessoa pode passar a operar 2 ou 3 robôs, aumentando assim a produtividade. Nos Estados Unidos, né, o americano, né, o trabalhador americano, é 4 vezes mais produtivo do que o brasileiro. Não porque ele trabalha 4 vezes mais, mas que ele trabalha numa máquina, ele está na frente de uma máquina que produz 4 vezes mais que a máquina aqui do Brasil. Em alguns Sim. segmentos, esse número vira até 7 vezes. Por exemplo, na construção de pallets de madeira. Sabe aqueles pallets que vão embaixo dos Aquelas produtos? estruturas de madeira, né? Isso, para De embalagens, apoio, né, para que a exato. empilhadeira pega, coloca no caminhão. Nos Estados Isso. Unidos, uma fábrica para produzir pallets é inteiramente automatizada, né. Aqui no Brasil é ainda muito manual. Então aqui a gente precisa de 7 vezes mais gente na fábrica para produzir a mesma coisa de pallets que é nos Estados Unidos. Mas claro, isso precisa daí do quê? De investimento. Então a feira vai trazer parceiros, bancos de investimento, cooperativas de crédito, que vão disponibilizar recursos para o empresário. Nós vamos também trazer coisas de gestão, que às vezes não é só o equipamento. A gestão, o uso de inteligência artificial, Uhum. simplificar processos, simplificar controles, né? Então, a gente pode trabalhar nisso também para reduzir, né, a mão de obra necessária. E, por último, vamos trazer também o desenvolvimento de novos produtos. Como é que uma indústria do setor moveleiro pode desenvolver um novo móvel? Como é que ela pode prototipar? O que que é prototipar? É pegar uma impressora 3D, fazer esse móvel em miniatura, ver como é que é a montagem desse móvel, fazer como se fosse uma maquete desse móvel e fazer Sim. todas as simulações. Então, nós teremos na feira muitas palestras sobre eficiência operacional, sobre a questão de inteligência artificial, sobre eficiência energética, tudo que vai ajudar a indústria a ser mais produtiva. 25 a 27 de agosto, não percam, estejam com a gente. A gente já está fechando o nosso episódio, mas eu não poderia deixar de perguntar para você, João, para o Marcelo também, sobre as expectativas da FIEP sobre os próximos encontros, retomando aqui os fóruns regionais, esses encontros regionais que passam ainda por outras regiões do estado. Então, João, por favor, qual a expectativa também? Sim, nós já fizemos 4 encontros, nós fizemos na região sudoeste, em Francisco Beltrão, fizemos em Guarapuava, no centro do estado, fizemos em Irati, fizemos também em Cascavel. Agora nós vamos para a região de Maringá, noroeste do Paraná, todo o noroeste, a região nós vamos para Ponta Grossa, depois nós fazemos aqui em Curitiba, com toda a região metropolitana e litoral, e fechamos em Londrina, com a região norte do Paraná. Então a expectativa é muita escuta ativa, é ouvirmos os empresários de cada região, ouvirmos as suas dores, né, apresentarmos propostas de soluções que possam auxiliar. Então é fazer exatamente o que a gente chama dessa escuta ativa, para concluir essas 4 novas cidades, né, e nós fechamos de novo o terceiro ciclo de 8 fóruns regionais. E aí, com isso, apresentarmos durante a Expo Mais Indústria, para todos os candidatos do governo do estado, a política industrial construída a milhares de mãos. Obrigada, João. Marcelo, também gostaria que você compartilhasse conosco a sua expectativa. Bom, a minha expectativa é que nós tenhamos muitos empresários Sim, participando com a gente. sim, Casa cheia, muita escuta, muita troca, muita interação e que a gente consiga trazer informação qualificada para eles, que eles estejam presentes e que a gente consiga levar essa informação qualificada da sondagem, da proposta de política industrial, da Feira Expo Mais Indústria, que eles vejam como é importante participar dessa feira, né? E que a gente consiga ter aí, em todos esses encontros, uma manhã muito efetiva, como já foi nos 4 primeiros encontros, nesses próximos 4 encontros, que seja muito frutífero da mesma forma. Marcelo, muito obrigada mais uma vez por mais uma participação aqui no Momento Indústria do Sistema FIEP. Obrigada. Muito obrigado, nós que agradecemos
e sempre à disposição. João Arthur Mor, também meu agradecimento em nome da CBN por mais uma participação aqui no Momento Indústria. Obrigado a você, Joyce, e a todos os ouvintes aqui da CBN. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, neste episódio do Momento Indústria do Sistema FIEP, nós conversamos com João Arthur Mor, superintendente da federação, e com Marcelo Persicotti, gerente de desenvolvimento industrial e social da FIEP. Falamos sobre esse novo ciclo dos fóruns regionais da indústria, que percorrem diversas regiões do Paraná, discutindo os caminhos para fortalecer o setor produtivo e como isso é importante e interessa a todos nós. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. E até o próximo episódio.